dos melhores goleiros da atualidade. Nascido em 30 de setembro de 1980 em Nobres, no Mato Grosso, um gigante, 1,88 m de altura. O primeiro 7 curiosidades do canal tem como personagem Fábio Davidson Lopes Maciel. Número 1. Apesar do pai de Fábio ser botafoguense, o time do coração do goleiro na infância era o Corinthians. Segundo a irmã, ele escolheu torcer para o Timão devido à influência de amigos. Número 2. Como a família de Fábio morava em um sítio, ele sempre gostou de cavalos, desde quando era criança. Outra coisa que Fábio gostava muito era televisão. Isso é sério, cara. Dizem que ele adorava assistir televisão. Ele só ficava na televisão. Pra você ter uma ideia, o pai dele apelidou ele de Zé Televisão, de tantas horas que ele passava ali assistindo seus filmes, seus desenhos e, é claro, alguns jogos de futebol. Número 3. O Fábio ele começou a se interessar pelo futebol porque seu pai era dono de um time de futebol chamado Ecoplan. Olha o nome do time, mano, que viagem, Ecoplan. E o Fábio fazia de tudo lá, velho. Ele engraxava chuteira, ele levava água gelada pros jogadores lá e separava o uniforme. Mas ele não gostava de fazer isso não. Disse que ele ficava irritado, ele era preguiçoso. Mas o que ele queria mesmo era jogar bola, velho. Jogar bola. Esse era o desejo dele. Bom, já em quarto, o Fábio ele descobriu seus talentos com as mãos jogando na escola. Ele foi campeão lá pelo handball, ele foi até vice-campeão no futsal, velho. Ele foi vice-campeão no futsal porque na final lá ele sofreu um gol de falta, mano. Diz o professor dele que ele ficou muito triste, velho. Muito triste por ter sido vice daquele campeonato da escola, mano. Imagina, velho, tomar um gol de falta, mano, logo pequeno. E se ele é bem acostumado a tomar gol de falta hoje em dia na atualidade, hein? Quinta curiosidade, com 14 anos o Fábio foi sozinho, mano, morar numa cidade chamada Bandeirantes, velho. Imagina, lá no Paraná, o cara morava no Mato Grosso com 14 anos, ele saiu de casa para morar sozinho, velho, por causa do futebol. Ele chegou lá na cidade do Paraná e ele foi jogar num clube chamado União Bandeirantes. Fábio passou muita luta lá morando sozinho, velho. Ele sempre ligava pros pais dele, falava que queria voltar, que tava pensando em voltar, mas devido à insistência dele de jogar lá no time, foi ficando lá, acabou que ele foi reconhecido lá por um olheiro, mano, e daí pra frente começou a vitoriosa carreira do Muralha Azul. É isso aí, o grupo campeão! Não vai posições, vai com todo mundo aqui e fica no treinamento, porra! Aí o tem que existir, caralho! Porque foi pelo todo aqui, caralho! Vocês estão aí pra jogar, a gente não pode... Curiosidade número 6. O Fábio teve uma passagem rápida pelo Cruzeiro, e sei se vocês já devem saber, em 2000, ele ficou lá como reserva, né? Ele teve muita pouca oportunidade, velho, mas mesmo assim ele ganhou uma Copa do Brasil. Saindo do Cruzeiro ele foi pro Vasco, ficou lá mais ou menos 4 anos e meio, e logo retornou ao Cruzeiro para ser o titular e capitão do time celeste. A sétima e última curiosidade é que no dia 13 de junho de 2015, o Cruzeiro venceu o ex-clube de Fábio, o Vasco. E com isso, o Fábio se tornou o jogador que mais vestiu a camisa do clube, com 634 jogos, velho. Ultrapassando aí o segundo colocado, Zé Carlos, que tinha 633. E atualmente, Fábio tem 676 jogos pelo Cruzeiro. É muita história pra contar, não é não? Bom, na minha opinião, o Fábio ainda tá um pouco longe de se aposentar, hein, velho? Ele tem muito jogo pra jogar, tem muita defesa pra fazer e muita história pra contar, velho. Então,
esse foi os 7 curiosidades sobre o Fábio. Você quer mais curiosidades aqui no canal? Comenta aí o nome de um jogador ou ex-jogador que já jogou aí pelo Cruzeiro ou que joga na atualidade. Comenta aí, velho, que eu vou fazer curiosidades sobre ele. Pode lotar de comentário aí que eu vou estar lendo um por um e vou estar fazendo aí no próximo vídeo, próximo jogador que mais tiver comentários dele. Então, beleza? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixa aí seu like aí para ajudar a gente e muito obrigado. Eu fui. Fábio, puta que pariu, é o melhor do Brasil. Ah, mano, só o melhor do Brasil, Fábio. Oportunidade, velho, mas mesmo assim ele ganhou uma Copa do Brasil. Saindo do Cruzeiro ele foi pro Vasco, ficou lá mais ou menos 4 anos e meio e logo retornou ao Cruzeiro para ser o titular e capitão do time celeste. Que a gente joga, rapaziada, até o final. Não tem bola perdida, rapaziada. Tem que cobrar dentro de campo, tem que chamar. Olha que vem que você jogando. A sétima e última curiosidade é que no dia 13 de junho de 2015, o Cruzeiro venceu o ex-clube de Fábio, o Vasco. E com isso, o Fábio se tornou o jogador que mais vestiu a camisa do clube, com 634 jogos, velho. Ultrapassando aí o segundo colocado, Zé Carlos, que tinha 633. E atualmente, Fábio tem 676 jogos pelo Cruzeiro. É muita história pra contar, não é não? Bom, na minha opinião, o Fábio ainda tá um pouco longe de se aposentar, hein, velho? Ele tem muito jogo pra jogar, velho. Imagina, lá no Paraná, o cara morava no Mato Grosso com 14 anos. Ele saiu de casa para morar sozinho, velho, por causa do futebol. Ele chegou lá na cidade do Paraná e ele foi jogar num clube chamado União Bandeirantes. O Fábio passou muita luta lá morando sozinho, velho. Ele sempre ligava pros pais dele, falava que queria voltar, que tava pensando em voltar. Mas e devido à insistência dele de jogar lá no time, foi ficando lá, acabou que ele foi reconhecido lá por um olheiro, mano, e daí pra frente começou a vitoriosa carreira do Muralha Azul. É isso aí, o grupo campeão. Não vai com não me dá condições. Vai com todo mundo aqui e fica no treinamento, porra. Aí o Otão tem que existir, caralho. Porque foi pelo que estou aqui, caralho. Vocês estão aí, meu Deus. A gente não vai. Curiosidade número 6. O Fábio teve uma passagem rápida pelo Cruzeiro, e sei se vocês já devem saber, em 2000. Ele ficou lá como reserva, né? Ele teve muita pouca jogar bola, velho. Jogar bola. Esse era o desejo dele. Bom, já em quarto, o Fábio ele descobriu seus talentos com as mãos jogando na escola. Ele foi campeão lá pelo handball, ele foi até vice-campeão no futsal, velho. Ele foi vice-campeão no futsal porque na final lá ele sofreu um gol de falta, mano. Diz o professor dele que ele ficou muito triste, velho, muito triste por ter sido vice daquele campeonato da escola, mano. Imagina, velho, tomar um gol de falta, mano, logo pequeno. E se ele é bem acostumado a tomar gol de falta hoje em dia na atualidade, hein? Quinta curiosidade, com 14 anos o Fábio foi sozinho, mano, morar em uma cidade chamada Bandeirantes com a irmã. Ele escolheu torcer para o Timão devido à influência de amigos. Número 2. Como a família de Fábio morava em um sítio, ele sempre gostou de cavalos, desde quando era criança. Outra coisa que Fábio gostava muito era televisão. Isso é sério, cara. Dizem que ele adorava assistir televisão. Ele só ficava na televisão. Pra você ter uma ideia, o pai dele apelidou ele de Zé Televisão, de tantas horas que ele passava ali assistindo seus filmes, seus desenhos e, é claro, alguns jogos de futebol. Número 3. O Fábio ele começou a se interessar pelo futebol porque seu pai era dono de um time de futebol chamado Ecoplan. Olha o nome do time, mano, que viagem, Ecoplan. E o Fábio fazia de tudo lá, velho. Ele engraxava chuteira, ele levava água gelada pros jogadores lá e separava o uniforme. Mas ele não gostava de fazer isso não. Disse que ele ficava irritado, ele era preguiçoso, mas o que ele queria mesmo era jogar. Um dos
Os melhores goleiros da atualidade. Nascido em 30 de setembro de 1980 em Nobres, no Mato Grosso, um gigante, 1,88 m de altura. O primeiro 7 curiosidades do canal tem como personagem Fábio Davidson Lopes Maciel. Número 1. Apesar do pai de Fábio ser botafoguense, o time do coração do goleiro na infância era o Corinthians. Segundo